A combinação islâmico-comunista é o coquetel explosivo do imediatismo histórico. El cóctel explosivo de la inmediatez histórica. Significado do abraço a Marim. E esse é o momento em que... E aí sim que podemos falar de bem e mal. Ou seja, podemos dizer que esses são o progresso do progresso ou os inimigos do comércio frente aos amigos do comércio. Como? Eles querem salvar a vida do próximo, mesmo que o próximo não lhes tenha pedido para salvá-los. São pessoas basicamente educadas e analfabetas que têm problemas. O principal problema é que, em vez de mudar a si mesmos, que é o que eles teriam que fazer para se adaptar às suas respectivas realidades, eles querem sujeitar as realidades ao seu capricho e mudar o mundo. Essa é a insistência da revolução. A revolução é perfeitamente razoável no sentido, por exemplo, das órbitas terrestres ou planetárias. Mas e a revolução é perfeitamente compreensível no sentido de que em certo campo se pensava isto e agora se pensa outro. Mas a revolução no sentido de Lenin-Trotsky, por me pôr já muito bem concreto no assunto, porque uma coisa é a formulação de Marx, Engels, Blanqui, Bakunin e outra coisa é já os revolucionários que os levam adiante e conseguem pôr um país de joelhos diante deles dizendo fazei, legislai, nós te seguimos. Los revolucionarios que lo sacan adelante y consiguen poner un país de rodillas ante ellos diciendo haced, legislad, nosotros te seguimos. Onde reina a legislação e não o direito, o país está subdesenvolvido. Você pode fazer a distinção entre legislação e direito, que isso é algo que ele fez. Ai, o que é, mas que ainda há uma tremenda confusão sobre esse assunto. Bem, a legislação depende do legislador e que pode ser um legislador coletivo ou um legislador individual, e está sujeita a todas as suas arbitrariedades. O direito é muito simples e não tem mais que uma regra, que é de que os pactos se cumprem. Pactos são fechados, e se eles não forem cumpridos, a parte que o cumpriu tem o direito de ser indenizada. Praticamente o mesmo é o princípio que diz que a propriedade não é perdida ou ganha por violência ou fraude. Nessas duas proposições está o direito universal inteiro. Isso não tem nada a ver com normas, por exemplo, a de vamos exterminar o povo judeu ou vamos acabar com a classe média. São iniciativas puramente legislativas. Esses concebem a revolução como praticamente o mesmo que a evolução e claro, isto é um disparate completo simplesmente porque não dedicaram tempo suficiente a ler Nocitovsky ou porque não lhes dava a cabeça para entendê-lo. Ou porque não lhes dava a cabeça para entenderlo. A ideia fundamental é distinguir um amor à realidade e um amor à mudança pausado, tranquilo, frente à ideia da revolução, que é eu vou impor minha vontade sobre a realidade. Acho que sim, claro, é que a realidade é um dever ser em vez de um ser, antes de dizer de. Não é um objeto de experiência para os revolucionários. Os revolucionários, antes de terem a experiência, já sabem como deve ser a experiência. Eles estão sujeitos à tirania da ideia fixa. É uma modalidade de neurose como aquele que tem que dormir com o travesseiro à direita ou à esquerda ou deste tamanho e então com essa rigidez que usam, pois acabam dando lições a todos daquilo que tinham que ter começado aprendendo eles mesmos. Pues claro, acaban dando lecciones a todos de aquello que tenían que haber empezado aprendiendo ellos mismos. Liberdade e segurança é o grande disjuntor. Homem, digamos, é a atenção primária. Há uns que vendem segurança e outros que insistem em que me deixem com a liberdade que eu acredito ser a maior segurança prática que posso ter. Liberdade que é incerteza e se entende muito bem contra a liberdade de segurança. Abertura. Nesta dicotomia liberdade, segurança é curioso como as massas historicamente, reiteradamente escolheram segurança pelo medo da liberdade, que já dizia Freud, mas... Que papel ele desempenha? O medo da liberdade, como Erich Fromm coloca, por exemplo. Erich Fromm é um marxista. Gosto mais do título do que da obra. A verdade é que o título é muito bom. A obra é o título. A peça é. A peça é. A obra é desprezível. É realmente desprezível. Sim, mas é uma pena. Mas a ideia de... O medo da liberdade, que é o medo de si mesmo. O medo do que eu posso alcançar. É a vertigem do aberto. Ou seja, você está diante de um grande espaço vazio e provavelmente há algo inconsciente e secreto que diz lance e você terá asas e será maravilhoso. Mas então um razoável senso comum diz: quieto.
E isso é o ataque de vertigem. O ataque de vertigem impede você. Mas, claro, por outro lado, há pessoas que se pagam ao ataque de vertigem e isso significa que não se movem mais de onde estão. Eles praticam a ideia fixa, sua vida é nada mais do que um reino de direitos adquiridos. Em geral, não há vitalidade, não há energia, não há realidade. A realidade os incomoda, eles querem que a realidade seja isso. Como eles, mas não admitem que aquilo está se movendo e mudando continuamente, não o admitem. A inteligência é pura fluência. Por isso a liberdade é o supremo e substancial. Porque entre a liberdade ou medo você tomou um partido claro, tomou e não. É que perder o medo do medo é em grande parte conquistar a saúde. Saúde? A saúde. A saúde depende de não viver atormentado pelo medo, atormentado pelo medo. Eu atendo a pergunta voltando para a pessoa. Há temores infundados, por exemplo, o que temos às drogas, o que temos ao sexo, o que temos ao saber livre, à curiosidade sem fronteiras. Esses medos são infundados. Em vez disso, esses medos super fundamentados. Por exemplo, a que de onde não há não se tira, que é o princípio econômico fundamental que se pretende enviar dizendo não, Deus proverá o milagre do pão e dos peixes. Voltando à saúde e em quantos anos? Nas bodas de Caná. A ideia que vai se multiplicar sem trabalho, a ideia de que o esforço. Pode haver abundância sem esforço, que o esforço é uma palavra. O Estado, se Deus não provê o Estado. O déficit público, nada. E adiamos o problema para a próxima geração. Para a frente, ridículas. Mas claro, há um fator aí de tomar os outros como toma o domador às pulgas ou aos elefantes que está submetendo com o chicote, com outros estímulos ao espetáculo de terceiros e bem, se saíram com a sua muitas vezes, vão continuar saindo com a sua. Mas todos nós que pensamos somos seus inimigos e somos um inimigo de consideração. Y bueno, se han salido con la suya muchas veces, se van a seguir saliendo con la suya, pero todos los que pensamos somos sus enemigos y somos un enemigo de consideración. Recentemente eu estava lendo o Manual de Física Atômica de Max Born, que por sinal não é o santo da minha devoção Born. Mas diz uma coisa no começo que é absolutamente memorável: todos os males do mundo podem ser resumidos em que é uma ideia verdadeira e a gente a conhece. Se pueden resumir en que hay una idea verdadera y uno la conoce. É uma grande proposta e desarma toda essa gangue de analfabetos, tiranos. Que isso é a pior coisa que você pode dizer a ele, canalhas, os revolucionários, os que querem impor o dever ser sobre o ser. O pior que posso dizer é que eles são analfabetos, ignorantes. Sim, eles vivem nele a priori. Ou seja, Hegel diz não, ou seja, o resultado é o que conta. Atente para o resultado. Não, eles querem configurar o mundo. Eles são demiurgos, querem fazer o mundo à sua imagem. Eles são criadores, o que está muito relacionado porque no fundo o que querem ser é Deus. Ou seja, fiquem eles mesmos criar o mundo às suas imagens de vingança ao invés de aceitar a realidade como ela é e desfrutar de sua complexidade. Mas já veio Freud e o colocou muito claro no porvir de uma ilusão e em psicologia de massa. É uma história, um romance familiar de neuróticos. Isso é o que vocês são, um romance familiar de neuróticos. Há uma parte muito desanimadora de ler sobre os inimigos do comércio, e é que se vê os neuróticos do século XIX e vê os neuróticos do século XXI. Mudou muito. As mesmas patologias repetidas constantemente. É uma coisa desanimadora. São padrões, são moldes. Mas você está profundamente otimista, porque você acredita que a razão, eu não sei como chamá-lo, a natureza. O ser triunfará sobre a vontade do dever. Sempre triunfa. Embora existam épocas como, por exemplo, a égide de Hitler na Alemanha ou a de Stalin na Rússia são dantescas. Mas ainda assim, você vê, ou seja, é o desejo de que a vontade mande sobre a inteligência, quando obviamente a inteligência é o único norte honrado e pode ter o ser humano. Isso acontece, por exemplo, com as drogas. Vem um diz, é que eu era muito livre mas passou a cocaína e já me diz escravo, ou passou a heroína e me diz escravo. Então pare de memeces. Ou seja, você está querendo dizer que a vontade deve primar sobre a inteligência e isto só o diz um bobo ou um mal-intencionado. No seu caso, é óbvio que ele é o mal-intencionado.
Quer dizer, estás a brincar com o coartado social para que depois possas fazer canalha e dizer que eu não o queria, mas eu sou uma vítima. Repare que todos os vitimistas são os vitimadores. Não há diferença entre vitimista e vitimador. Ou seja, o resto percebe que não é assim. Todos esses vitimistas chorões não sabem o que estão dizendo. Ou seja, a realidade não pode ser reduzida a vítimas e exploradores.